Olá, seja muito bem-vindo aí ao nosso curso SPSEX Preparação. Nós estamos na nossa 31ª aula. Você está no canal Física MLT e nós vamos começar com a aula agora. Bom, para essa aula, nós vamos concluir aí o assunto do volume 1, a parte aí do primeiro ano que é cobrado aí nos concursos da SPSEX. Vamos resolver aí, se não me engano, 5 exercícios extras. Então, prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício extra da aula de hoje. Após a leitura do enunciado, pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer, por que não? Então vamos para a leitura. Para uma mistura homogênea em volumes iguais de dois líquidos de massa específicas, 1,2 gramas por centímetro cúbico e 0,8 grama por centímetro cúbico, determine a massa específica. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução. Olha só, conforme foi colocado no enunciado, os dois líquidos possuem o mesmo volume. Então, o volume do líquido 1 igual ao volume do líquido 2 igual a V, tá certo? E para obter aí a massa específica da mistura, eu vou pegar a massa total dividida pelo volume total. Então, é a massa do líquido 1 mais a massa do líquido 2 dividida aí por V1 mais V2. O que ocorre é que eu não tenho as massas, porém, eu vou escrever aqui, olha, em vez das massas, massa específica do líquido 1 vezes o volume do líquido 1, que vale V, tá certo? Mais a massa específica do líquido 2 vezes o volume do líquido 2, ok? E aqui o volume total. Aí, olha, é uma média ponderada, tá certo? Bom, como eles têm aqui o mesmo volume, você vai colocar em evidência, vai simplificar com o volume aqui de baixo, por isso que você vai ter aqui, no final das contas, uma média aritmética, porque eles têm o mesmo volume, ok? Então, substituindo o que foi colocado aí no enunciado, você vai encontrar 1 grama por centímetro cúbico. Uma questão bem simples, bem tranquila, não tem muita complicação, basta você observar o que ele colocou aí no enunciado, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso segundo exercício extra da aula de hoje, que tem ligação aí com o exercício anterior que nós acabamos de fazer. Encontre a massa específica para uma mistura homogênea em massas iguais de dois líquidos com as massas específicas dadas na questão anterior. Então pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer. Então vamos lá, espero que você tenha anotado, vamos para a solução. Dessa vez, os dois líquidos têm a mesma massa. Então a massa do líquido 1 igual à massa do líquido 2 igual a m, ok? Novamente, para encontrar aqui a massa específica da mistura, a massa total sobre o volume total. Agora, em vez de escrever aqui os volumes, nós vamos escrever tudo em termos aqui, olha, da massa específica e também da massa dos líquidos, tá certo? Colocando aqui o m em evidência, você vai simplificar com o m de cima, então tá aí, olha, você obtém aqui uma espécie de média harmônica, não é verdade? Então vamos substituir os dados que nós temos. Então, só efetuando aqui a manipulação algébrica, vamos encontrar 0,96 gramas por centímetros cúbicos. Também não é uma questão difícil, tá? É só aí uma questão de você resolver algebricamente. Você poderia até substituir direto, mas tem que fazer essas contas, você vai chegar aí na expressão que nós encontramos aqui em cima, tá certo? Então não tem segredo. Então vamos lá, vamos para o nosso terceiro exercício extra de hoje. Dois líquidos miscíveis têm, respectivamente, densidades de 3 gramas por centímetro cúbico e 2 gramas por centímetro cúbico. Qual é a densidade de uma mistura homogênea dos dois líquidos composta em volume de 40% do primeiro e 60% do segundo? Então, pause o vídeo, anote o enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução desse problema. Olha só, ele falou numa mistura homogênea de volume, sendo que 40% do volume é do primeiro e 60% é do segundo líquido. Então vamos lá, olha. Então, volume total, V. Sendo que 40% do volume total vem do primeiro líquido e 60% do volume total
do segundo líquido, como eu mencionei anteriormente, ok? Agora, vamos lá, vamos encontrar aqui a densidade da mistura. Então, olha, massa total sobre o volume total. Novamente, apareceu aquela média ponderada. Estão observando aqui, olha? Então, olha, eu tenho aqui o percentual de volume, então vamos substituir, tá certo? Já simplifiquei o volume em cima e embaixo, por isso que eu tenho aqui 0,40 ρ1 mais 0,60, ou perdão, 0,60 ρ2, eu vou encontrar então 2,4 gramas por centímetros cúbicos, tá certo? Então, olha, mais uma questão bem tranquila, bem simples, só que dessa vez ele está trabalhando com volume. Nas questões anteriores, a primeira, bem verdade, também trabalhou com volume, já a segunda trabalhou com massa, tá certo? Essa é a distinção entre as questões que podem ser cobradas aí. Eu não vi ainda a SpaceX cobrar alguma coisa nesse sentido, mas vai que, não é? Aí você já está preparado. Então vamos lá, vamos para a nossa quarta questão da aula de hoje. AFA, Academia da Força Aérea. Na figura abaixo, a densidade do líquido A é de 0,4 gramas por centímetro cúbico. E a do líquido C é de 2,5 gramas por centímetros cúbicos. Então, a densidade do líquido B em gramas por centímetros cúbicos é... Então, está aí as alternativas e também a figura que foi colocada no enunciado. Então, pause o vídeo, anote aí o enunciado no seu caderno e tente resolver. Bom, eu espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Olha só, nós vamos pegar esses dois pontos aí em destaque, tá certo? Aqui eu tenho o ponto 1, que está dentro do líquido B, e aqui o ponto 2, que está aqui, olha, entre os líquidos B e C, tá certo? Mas faz parte do B, ok? O que ocorre aqui, olha, é que esses dois pontos estão imersos aqui no mesmo líquido B. Portanto, na condição de equilíbrio aqui, olha, hidrostático, tá certo? Eles estão na mesma pressão. Então, a pressão do líquido 1 igual à pressão do líquido 2, ok? Bom, aqui, olha, eu só estou sendo um pouco preciosista, tá? Colocando aqui na superfície do líquido A pressão atmosférica e também na superfície do líquido C a pressão atmosférica. Por isso está aparecendo aqui a pressão atmosférica do lado esquerdo e também do lado direito, tá certo? O que também não vai influir em nada, só para mostrar para vocês que eu teria que também compensar aqui, olha, levar em consideração, perdão, né, a pressão atmosférica. Mas aí você vai simplificar dos dois lados a igualdade, o que conta aqui é exatamente a pressão dos líquidos, das colunas dos líquidos, tá certo? Então eu tenho aqui a pressão de 9 centímetros de coluna do líquido A, mais, olha, 4 centímetros de coluna do líquido B, tá certo? Tudo isso, olha, para equilibrar a pressão da coluna do líquido C, 6 centímetros. Então, tá aqui, já substituí, tá certo? Os valores das alturas das colunas, ok? Bom, repare que a gravidade também você vai simplificar dos dois lados da igualdade. Então, você só vai levar em consideração as densidades e as alturas, tá certo? Então, efetuando os cálculos, você vai chegar aí a 2,85 gramas por centímetros cúbicos como densidade do líquido B, tá certo? A alternativa correta, então, dessa questão, letra C. Olha, é muito comum esse tipo de questão ser cobrado, tá? Não é muito frequente aí na SpaceX, mas é aquela coisa, vai que aí você já está preparado. Nossa última questão extra da aula de hoje e a última questão aí referente ao assunto do primeiro ano, tá certo? Então vamos para a leitura do enunciado. Um tubo em forma de U, de seção transversal uniforme, parcialmente cheio até uma altura h, com um determinado líquido, é posto num veículo que viaja com aceleração horizontal, o que resulta numa diferença de altura z do líquido entre os braços do tubo interdistantes de um comprimento L. Sendo desprezível o diâmetro do tubo em relação a L, a aceleração do veículo é dada por... Então, está aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo e tente fazer essa questão, tá? Anotando aí no seu caderno enunciado. Bom, espero que você tenha anotado o enunciado no seu caderno e tentado fazer essa questão. Então vamos lá, vamos para a solução.
Vamos pegar aí o tubo em forma de U, como ele colocou no enunciado, e vamos observar, por exemplo, que esse tubo está sendo acelerado para a direita, com aceleração A, ok? Bom, o que ocorre então é que você tem esse líquido aqui, olha, não está em equilíbrio, porque ele está sendo acelerado, olha. Então existe diferença de pressão, e claro, que vai promover a força entre os pontos 1 e 2. Embora esses pontos aqui estejam no mesmo nível, dentro do mesmo líquido, existe diferença de pressão por conta dessa aceleração aqui, olha, que essa coluna deitada aqui de líquido está experimentando. Não que as colunas também em pé não estejam experimentando uma aceleração, estão, tá certo? Só que, como ele colocou no enunciado, né, a área da seção transversal aqui desse tubo, olha, é desprezível com relação ao comprimento L, tá certo? Então é como se aqui, olha, eu nem levasse em consideração a inclinação que eu tenho aqui, olha, do líquido, tanto no tubo da esquerda como também no tubo da direita. Tem uma ligeira inclinação, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá certo? Então vamos lá, olha, pressão do ponto 1 vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão da coluna H1, tá certo? Pressão no ponto 2, também pressão atmosférica mais a pressão da coluna de líquido de altura H2. Como tem força resultante atuando nessa coluna deitada, é porque existe diferença de pressão. E a diferença de pressão, ela vem exatamente por conta das diferenças das colunas aqui, olha, das alturas. Vai subtrair a pressão atmosférica aqui, tá certo? Então ela some. Então você vai ter a diferença de pressão sendo dada exatamente por Z, conforme ele colocou no enunciado, que é a diferença entre as alturas das colunas dos líquidos dos dois lados, ok? Você deve estar lembrado que se eu pegar a pressão vezes a área da seção transversal, eu vou ter a força, que vai ser exatamente a força resultante que vai atuar, olha, nessa parte aqui de baixo, nessa coluna deitada, de altura L, se você preferir, né? Então, olha, pressão é a diferença de pressão, tá? A diferença de pressão vezes a área da seção transversal vai ser igual a massa vezes a aceleração. A massa do líquido aqui embaixo, olha, de altura L, se você preferir, vai ser igual a densidade vezes o volume. E o volume vai ser a área da seção transversal vezes L, tá certo? Bom, substituindo, então, você vai encontrar a aceleração valendo G vezes Z dividido por L, o que me dá como alternativa correta a letra E, tá certo? Olha aí, um exemplo de um líquido que não está em equilíbrio por conta dessa aceleração que ele recebe aí na direção horizontal. Bom, essa questão é bem legal, bem interessante para você visualizar que ocorre, né, que pode ter esse tipo de questão. Dificilmente vai ser cobrado na SpaceX. Mas se eles inventarem, você também já está preparado, tá certo? Bem, terminamos por aqui. Nossa próxima aula já é referente ao volume 2, assunto do segundo ano, que é cobrado aí nos concursos da SpaceX, aquela parte de termologia, óptica e ondas, tá certo? Então procure adquirir o material para você acompanhar bem de perto as nossas aulas. Se você gostou das aulas, dá o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho e também compartilhe essas aulas com os colegas. Vai, ajude o canal a crescer. Até a próxima aula!